Durante anos, Laura ocupou uma cadeira nas reuniões que parecia não existir. Estava sempre presente, sempre preparada, sempre atenta, mas raramente lembrada. Seu nome constava nas listas. Seus relatórios circulavam por e-mails. Suas análises sustentavam decisões importantes, mas sua voz não encontrava espaço real. Quando falava, era interrompida. Quando sugeria algo, a ideia retornava mais tarde na boca de outra pessoa, recebendo aplausos que nunca chegaram até ela. Laura aprendeu cedo a não criar expectativas. Entrara naquela empresa cheia de vontade, acreditando que dedicação seria suficiente para crescer. Com o tempo, percebeu que visibilidade seguia regras próprias. Não bastava competência, era preciso saber se vender, ocupar espaços com firmeza, disputar atenção. Laura não fazia nada disso, não por falta de capacidade, mas por não se reconhecer naquele jogo. Preferia o trabalho bem feito ao discurso bem ensaiado. No início, tentou se adaptar. Observava colegas mais articulados, copiava comportamentos, ensaiava intervenções. Sempre que se preparava para falar, alguém falava antes. Sempre que pensava em insistir, recuava para não parecer inconveniente. Aos poucos, foi se recolhendo, não porque não tivesse o que dizer, mas porque ninguém parecia disposto a ouvir. A invisibilidade tornou-se rotina. Em reuniões estratégicas, Laura tomava notas, cruzava dados, antecipava riscos, via decisões sendo tomadas com base em informações incompletas, análises superficiais, interesses pessoais, sabia onde estavam os erros, mas sua posição não lhe permitia questionar sem consequências. Já havia aprendido que mulheres discretas são facilmente confundidas com irrelevantes. Fora das reuniões, Laura trabalhava mais do que todos imaginavam. Era ela quem resolvia problemas técnicos, ajustava relatórios, corrigia inconsistências antes que virassem crises. Muitos dependiam do seu trabalho sem saber exatamente quem o fazia. Aquilo a cansava, mas também lhe dava uma visão privilegiada do funcionamento real da empresa. Laura conhecia os bastidores melhor do que qualquer gestor. Mesmo assim, seu nome nunca surgia nas listas de promoção. Quando perguntava sobre crescimento, recebia respostas vagas. Diziam que ela era essencial onde estava, que ainda não era o momento, que precisava ser mais proativa. Laura ouvia aquilo com um misto de frustração e lucidez. Sabia que ser essencial em silêncio era uma armadilha. Mantinha tudo funcionando, mas isso não gerava reconhecimento, apenas dependência. Com o passar dos anos, algo mudou dentro dela. Não foi revoltal, subital, mas clareza gradual. Laura percebeu que continuar esperando ser vista era desperdiçar energia. Não queria gritar para chamar atenção. Queria agir de forma estratégica. Entendeu que sua força não estava na exposição, mas no conhecimento acumulado, silenciosamente. Laura começou a se preparar, não para agradar, mas para assumir controle quando a oportunidade surgisse. Passou a organizar informações de forma ainda mais estruturada. Criou registros próprios, mapeou processos, identificou vulnerabilidades. Não compartilhava tudo, guardava o essencial, não como chantagem, mas como proteção. Sabia que, em algum momento, a empresa enfrentaria uma situação em que improviso não bastaria. Esse momento chegou sem aviso. Uma mudança abrupta no mercado colocou a empresa sob pressão. Resultados começaram a cair, contratos importantes foram ameaçados, decisões tomadas às pressas agravaram o cenário. Reuniões se tornaram caóticas, discursos se multiplicaram, mas soluções reais não apareciam. A liderança parecia perdida, presa a estratégias que já não funcionavam. Laura assistia a tudo com atenção. Reconhecia os erros. Sabia onde estavam as falhas. Entendia as causas profundas do problema. Pela primeira vez, sentiu que permanecer em silêncio seria
irresponsável. Não porque queria aparecer, mas porque sabia que o impacto seria grande demais. Quando finalmente falou, não foi para opinar superficialmente. Apresentou uma análise completa, objetiva, difícil de ignorar, não elevou a voz, não usou termos vazios, mostrou dados, cenários, consequências, expôs com clareza o que estava sendo feito de forma equivocada e o que poderia ser ajustado imediatamente. O efeito foi imediato. A sala silenciou. Não houve interrupções. Não porque Laura tivesse se tornado mais imponente, mas porque o conteúdo era sólido demais para ser ignorado. Pela primeira vez, não era apenas uma presença discreta. Era a pessoa que tinha respostas quando ninguém mais tinha. A liderança, pressionada pelos resultados e pela urgência, não teve escolha a não ser ouvir. Laura foi convidada a detalhar suas propostas. Em poucos dias, passou a liderar um plano emergencial. Não recebeu um título imediato, mas recebeu algo mais raro: autonomia. Pela primeira vez, decisões passavam por ela. Laura assumiu o controle da situação com naturalidade surpreendente. Não precisava provar que sabia o que estava fazendo. Apenas fazia. Coordenou ajustes, reorganizou equipes, redefiniu prioridades, não centralizou poder, mas direcionou esforços. Sua liderança não era barulhenta, era eficaz. Resultados começaram a aparecer rapidamente. A empresa estabilizou. Contratos foram renegociados, prejuízos contidos, confiança restaurada. Aquilo que parecia colapso tornou-se ponto de virada. E, no centro dessa transformação, estava Laura. A mulher que trabalhou anos sem nunca ser vista agora era impossível de ignorar. A mudança no olhar dos colegas foi evidente. Pessoas que nunca a escutaram passaram a procurá-la. Algumas com respeito genuíno, outras movidas por conveniência. Laura percebeu a diferença, mas não se deixou levar. Sabia que reconhecimento tardio nem sempre vem acompanhado de mudança real. Mantinha limites claros, focada no que precisava ser feito. Quando o momento de formalizar posições chegou, não houve resistência significativa. Os resultados falavam por si. Laura assumiu um papel de liderança que, ironicamente, sempre exerceu nos bastidores. A diferença agora era que sua atuação estava visível, não por marketing pessoal, mas por impacto concreto. Laura não sentiu euforia, sentiu coerência, como se tudo o que havia suportado tivesse encontrado sentido. Não romantizou a invisibilidade, mas reconheceu o aprendizado que ela trouxe. Aqueles anos observando em silêncio lhe deram uma visão ampla, estratégica, profunda, algo que dificilmente teria desenvolvido se tivesse ocupado o centro desde o início. O mais significativo foi a mudança interna. Laura não precisava mais provar nada. Não sentia raiva dos que a ignoraram. Entendia que muitos confundem discrição com falta de capacidade. Aprendeu que, em ambientes assim, esperar reconhecimento é arriscado. Preparar-se para assumir controle quando necessário é mais eficaz. Com o tempo, Laura passou a valorizar outras vozes invisíveis, criou espaços para quem trabalhava em silêncio, incentivou contribuições antes ignoradas. Sabia o quanto custa ser essencial e não ser visto. Sua liderança carregava essa consciência. A mulher que trabalhou anos sem nunca ser vista não venceu gritando mais alto, nem mudando quem era. Venceu porque escolheu se preparar enquanto ninguém prestava atenção. Quando o caos exigiu competência real, não aparência, ela estava pronta. Laura aprendeu que visibilidade não deve ser o objetivo final. Impacto, sim. E que, às vezes, assumir o controle não é um ato de poder, mas de responsabilidade. Quando ninguém mais sabe o que fazer, quem sempre observou em silêncio costuma ser quem enxerga o caminho
com mais clareza. Ela não precisou pedir espaço. Criou o próprio. E, ao fazer isso, transformou não apenas sua posição, mas a forma como a empresa passou a enxergar quem trabalha longe dos holofotes.